Vou passar a palavra para o nosso irmão Ivo, trabalhador da casa. Ele vai falar hoje sobre o caminho da felicidade. Bom dia. O pessoal está ouvindo bem? Hoje nós vamos fazer um estudo um pouquinho diferente. Vamos fazer. Como é que diminui? Está muito alto agora. Vamos fazer um estudo diferente. Para isso, eu vou trazer meu neto para me ajudar no estudo de hoje. Olá, meu nome é Marco Aurélio, sou neto do Ivo e hoje eu vou ajudar aqui no estudo. Vamos começar. Como foi anunciado, o estudo é o caminho da felicidade. Vamos fazer um percurso que começa com reflexões. São 6 reflexões. Na 6ª reflexão, nós vamos dar uma receita do bolo da felicidade. Nas primeiras reflexões, nós vamos falar sobre a falsa felicidade. Nas outras, nós já estamos reconhecendo o que é necessário para ser feliz. Então vamos lá. Preparados? Primeira reflexão. O tema trata do objetivo de vida. Todos queremos ser felizes. Ocorre que às vezes nos equivocamos no caminho que a ela conduz, por não compreender o seu verdadeiro significado. Até aqui nós só estamos vendo, daqui a pouco nós vamos entrar no detalhe de cada coisa. Marco Aurélio, passa para nós o recado do Chico. Quando eu tinha 5 anos, minha mãe sempre falava que a felicidade era essencial na vida. Quando estava na escola, eles me perguntaram o que eu gostaria de ser quando crescer. Escrevi feliz. Eles me disseram que eu não entendia a tarefa e eu disse que eles não tinham entendido a vida. Qual é o objetivo, então, Marco Aurélio, desse recado? Que todos na Terra, que todos nós aqui na Terra, temos o objetivo de sermos felizes, acima de tudo. Para muitos, a felicidade está associada de bens materiais. Isso nós fizemos questão de colocar ali em cima, é uma falsa felicidade, bens materiais. Quando eu tiver uma casa na praia, ou um carro importado, ou ganhar na loteria, eu serei feliz. Muitas pessoas acreditam que a felicidade está na satisfação do prazer. Para outros, a felicidade está na busca da fama, do sucesso, do poder. Para outros, ainda a felicidade está condicionada à inexistência de problemas. Vamos agora destrinchar isso. Quando eu tiver uma casa na praia, um carro importado, ganhar na loteria. Bem material. Bem material não leva à felicidade. Nós vamos dizer, aqui, ninguém vai sair daqui desse estudo dizendo assim, eu fui na casa de Francisco de Assis e me disseram que lá
eu não posso ter um carro, eu não posso ter uma casa, eu não posso ter dinheiro. Não é isso que nós estamos dizendo. O que nós estamos dizendo é que nós não devemos ser apegados a esses bens materiais. Mais adiante nós vamos decifrar isso. Muitas pessoas acreditam que a felicidade está na satisfação do prazer. Almoçar e jantar todo dia em restaurantes caros, ter roupas caras de grife, isso também é uma falsa felicidade. Para outros, a felicidade está na fama, no sucesso, no poder. Nós vemos isso hoje na nossa política, artistas de cinema, artistas, cantores, que precisam desta fama para dizer que são felizes. E também vemos que muitos deles, têm isso tudo, têm fama, têm poder, têm dinheiro, e tentam suicídio, se suicidam. Então fica provado que isso não é felicidade, porque eles têm isto tudo e não são felizes. Para outros, ainda a felicidade está condicionada à existência de problemas. Meus irmãos, quem vai estar aqui e não ter problemas? Nós temos que aprender a ser felizes com esses problemas. Nós temos que aprender isso. Vamos adiante que nós vamos aprender. A felicidade na ótica espírita. A felicidade, como conceito relativo, deve ser analisada sob ampla visão. Felicidade para um pode não ser para o outro. O que a gente está dizendo com isso? Nós estamos dizendo que eu posso ganhar 10 mil reais por mês. O outro ganhar 100. Aquele que está ganhando 10 mil, dependendo da condição dele, ele pode se achar o mais feliz do mundo. Qualquer pessoa que esteja lá fora, vivendo na comunidade, essas pessoas que estão na rua, chega lá para ele e diz que ele vai passar a ter uma renda de 10 mil reais. Ele vai dar um beijo na sola do seu pé, de tanta felicidade. Eles ficam felizes. Quando você entrega um prato de comida e uma garrafa de água, quanto mais se eles tiverem alguma coisa desse tipo. Agora chega para alguém, um político, um magnata qualquer, e diga que ele vai ganhar 10 mil por mês. Ele vai ser a pessoa mais infeliz do mundo. Mais infeliz do mundo. É a mesma situação. 10 mil para um, 10 mil para outro. Um vai ter uma felicidade muito grande e o outro ser totalmente infeliz. A felicidade varia de pessoa para pessoa. A cada momento da nossa vida, ela tem aspectos diferentes. A felicidade tem tantas faces quanto os anseios de cada criatura, variando de acordo com as circunstâncias. Foi exatamente isso que nós acabamos de falar. Tem tantas faces. Por que tantas faces? Porque nós somos diferentes um do outro. Nós somos individuais que estamos nesta existência para melhorarmos. Então, a nossa felicidade, o que é ser felicidade para mim, pode não ser felicidade para ela. São fases, nós temos encarnações para nos melhorarmos. Eu posso ter aqui, vir melhorar a minha paciência. A outra pode vir para melhorar o seu orgulho. Isto é diferente. A felicidade tem tantas faces, anseios de cada criatura. Os anseios de cada criatura. O meu anseio é ser paciente. O anseio do outro é deixar o egoísmo do lado. São diferentes. Cada um vai ter o seu tempo necessário para se libertar disso. O Espiritismo,
O Espiritismo dá meios de compreender essa questão, esclarecendo que a nossa ótica não pode ser imediatista, e sim de longo prazo. É isso. Como o Espiritismo nos fala em reencarnação, pode ser que eu, nesta encarnação, não consiga me liberar daquilo que eu me propus lá em cima. Eu vou encarnar para deixar o meu egoísmo de lado. Encarno e não consigo. Então não serei feliz por não ter deixado de ser egoísta. O Espiritismo não diz que não ser imediatista. Não pode não ser nesta existência. Mas, quando nós nascemos, fomos criados espíritos, Deus colocou um carimbo dizendo, perdoado. Vai, não cumpriu, vai lá em cima, aprende mais um pouco, reencarna de novo quantas vezes forem necessário, até aprendermos. Então, o que é felicidade desta visão espírita? A felicidade é um estado de bem-estar que se irradia, alcançando outros indivíduos como uma luz que se expande em todas as direções, sem perder a plenitude do centro de onde se agiganta. Então, o que é? Se irradia. Eu começo a me modificar. Eu começo a deixar de ser egoísta, eu começo a deixar de ser prepotente, desculpa. Então, essa minha irradiação tem que ser e servir para os outros. Eu não posso ficar com aquilo guardado para mim. Eu tenho que irradiar aquilo. E aí ele dá o exemplo da luz. O que acontece com a luz? A luz dali é o grande foco. Mas lá fora, lá no portão, ainda tem um pouco dessa luz. Então ela está irradiando a luz. Nós temos que irradiar a nossa felicidade. A felicidade é uma estrada na qual viajamos, na direção do infinito na companhia de Deus. Veja bem, nós falamos em várias encarnações, várias existências. Lá no final está a felicidade. Lá no final está a felicidade. Então, cada encarnação é um passo que nós vamos dar em direção a essa felicidade. E aonde teremos a companhia de Deus. Felicidade é obra do tempo, com a bênção de Deus. Exatamente o que nós falamos anteriormente. É obra do tempo. Ninguém vai chegar aqui, encarnar aqui agora nesse planeta de provas e expiações e vai achar que vai ser totalmente feliz. Não vai. Nós podemos começar a ser feliz. Isso é perfeitamente possível. E nós vamos adiante dizer como conseguir. Não esqueças, meu amigo, de que a felicidade é uma equação de rendimento ao esforço da criatura. O que é rendimento? O que é rendimento? Se eu vim para deixar o meu egoísmo de lado, a minha vaidade de lado, conseguir avançar um pouco, não cheguei aos 100%, mas cheguei a 90%. Então eu tive um bom rendimento. Só falta um pouquinho. E esse rendimento é o esforço que a gente vai fazer aqui para conseguir aquilo que nós tratamos lá em cima. Porque todos nós aqui fizemos um contrato lá em cima. Todos temos um contrato, todos temos um fiador que assinou junto conosco. Às vezes ele diz assim, olha, você está dizendo que quer deixar de ser orgulhoso, egoísta, prepotente, não ser teimoso. É muita coisa, hein? Você não vai conseguir. Vai uma de cada vez. E aí
hoje, o nosso livre-arbítrio, que atua tanto aqui encarnado como desencarnado, ele vai atuar. E aí você diz, não, eu consigo. E aí podemos falhar. E a cada 10, 9 falham. Está lá em Missionário da Luz. A cada 10, 9 falham. Segunda reflexão. Pergunta 920. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra? Veja bem, ele falou completa felicidade. Não. Por isso que a vida lhe foi dada como prova ou expiação. Dele, porém, depende a suavização de seus males e o ser tão feliz quanto possível na Terra. Só isso aí bastaria para o nosso estudo de hoje. Nós estamos ainda vivendo num país, num planeta de provas e expiações. Mas desse planeta, eu consigo ter um pouquinho de felicidade. Mas depende de mim, daquilo que eu fizer em prol dos nossos irmãos e em prol a mim mesmo. Pergunta 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um? O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça de outro? Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os homens? A gente viu essa primeira parte aqui, que a felicidade de um pode ser a desgraça do outro. Aí Kardec pergunta, haverá, contudo, alguma soma de felicidade a todos os homens? Com a relação à vida material, é a posse do necessário. Então, olha só, é aquilo que nós falamos lá no início. Você pode ter um carro importado, 2 carros, uma casa confortável. Se você está numa família e você tem 3 filhos, você pode, com o seu trabalho, você colocar cada filho em um quarto dando-lhe conforto, que mal é nisso? Só há ser benéfico. Se você precisa de 2 carros, porque você trabalha, sua esposa trabalha, tem que pegar filho na escola, talvez seja necessário você ter 2 carros. Ninguém está dizendo que você não pode ter. Você pode perfeitamente, com o seu dinheiro que você conseguiu através do seu trabalho, obter esses bens materiais. E isso pode já te colocar num patamar dessa felicidade inicial. Com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Nós falamos aqui de carro, dinheiro, casa. E em relação à vida moral, o que é a vida moral? A vida moral é eu não ser egoísta, eu não ser prepotente, eu não ser apenas ligado às coisas materiais, eu ser ligado às coisas também espirituais. Afinal, o que na realidade nos pertence? Então, é errado eu ter um carro, uma casa com piscina e dinheiro? Nós acabamos de falar, não é errado. Não é errado, desde que esses bens não sejam supérfluos. Por que você tem que morar numa casa com 30 quartos? Você precisa daquilo? Você não precisa daquilo. Por que você tem que ter um carro de cada marca importado? Você precisa daquilo? Aquilo é vaidade. Se aquilo é vaidade, aquilo é uma falsa felicidade. Entendemos? Está dando para acompanhar o raciocínio que nós estamos fazendo naquelas reflexões?
Então, a gente diz assim, ó, o que nos pertence? Nada do que é de uso do corpo. O carro vai ficar, a casa vai ficar, o dinheiro vai ficar. As roupas vão ficar. As roupas vão ficar. Você pode ter só roupa de grife, só sapato de cromo alemão. Nem sei se existe mais sapato de cromo alemão. Meu pai fazia, então por isso que eu não me lembro. Então você não precisa ser só isso. Isso você não vai levar. Então o que fica? Tudo que é de uso da alma. Tudo que é de uso do espírito. E o que é de uso do espírito? A inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Entendemos isso? Isso a gente leva, porque nós vamos desencarnar e vamos para o mundo espiritual. Não vai se perder. Tudo aquilo que eu aprendi aqui, aprendi às vezes até com meus erros. É importante. Nós aprendemos também com os nossos erros. Então isso eu levo, isso ninguém vai tirar de mim. Eu vou desencarnar e vou levar isto, a inteligência, os meus conhecimentos e as minhas qualidades morais que eu consegui obter quando desta encarnação. Aqui é importante isso que nós acabamos de falar. Preciso ter para ser feliz. Devemos fugir disso. Deposite as suas expectativas de felicidade no que realmente importa e cuidado para não conjugar o verbo errado. O que é conjugar o verbo errado? É você conjugar o verbo ter. Eu preciso ter uma casa, eu preciso ter dinheiro. Isto é conjugar o verbo errado. Voltando a repetir, ter dinheiro, desde que você tenha o suficiente para viver de uma maneira saudável. Uma casa confortável para você e sua família. Então, cuidado para não conjugar o verbo errado, o verbo ter. Na busca incessante de ter, o homem esquece de ser, passa a vida tendo tudo e acaba não sendo nada. Entendemos isso? Entendemos? É aquilo que nós falamos lá no começo. Lá no começo, eu escutei uma história de uma pessoa, não sei se era, eu acho que ele era um artista, ele disse, a coisa que eu mais queria era poder ir à praia. Porque ele era famoso, ele tinha fama, não tinha paz. Não tinha paz. Ele não era feliz. Ele só queria ir à praia. Ele só queria isso, poder ir à praia sossegado. Prepare-se, porque a vida continua. O que nós estamos dizendo? As nossas coisas são aqui muito imediatistas. Então, se nós falharmos, as reencarnações seguintes vão nos dar chance de nós melhorarmos. Então, prepare-se porque a vida continua. Sendo a Terra um planeta de expiações, é natural que não encontremos aqui a felicidade suprema, mas alguns momentos de alegria que se alternarão com outros de tristezas e decepções. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Nós aqui temos que estar preparados para as nossas atribuições, os nossos problemas. Isso é muito importante. E mais importante é o seguinte, que a gente falou no slide anterior, aquilo que nós conseguimos aqui através do nosso conhecimento, através do nosso conhecimento das leis morais, nós vamos levar adiante para a vida que continua. Ocorre que muitas pessoas insistem em se ver como ser material, ignorando ou fingindo ignorar,
que o objetivo final das experiências encarnatórias é a evolução espiritual, razão de nossa passagem por este planeta. Por isso é que nós perguntamos lá, o que nos pertence? É a matéria? Ele diz ali, muitos de nós ignora ou finge ignorar. Só pensa na matéria. Eu tenho que ter. Quando o verdadeiro motivo para nós estarmos aqui hoje encarnados é a nossa evolução espiritual. Não é a morte que me importa, porque ela é um fato. O que me importa é o que eu faço da minha vida, enquanto a minha morte não acontece, para que essa vida não seja banal, superficial, fútil e pequena. Quem disse isso foi Mário Sérgio Cortella. Então, vô, o que isso tem a ver com felicidade? Marco Aurélio, isso aí tem tudo a ver com felicidade. Por quê? Quando você se prende às coisas materiais, a ter um carro, a ter uma casa, a ter dinheiro, a sua vida está sendo banal, superficial, fútil e pequena. Por quê? Nada disso você vai levar. Nada disso você leva. Um exemplo disso é André Luiz. Ele tinha o maior casarão e quando ele foi para o nosso lar, ele não levou nada disso, além só levou a consciência. E foi considerado suicida, o que é pior. Então, é a mudança do nosso pensamento de largar essas coisas que são banais, fúteis e pequenas, e pensar naquilo que realmente me tornará um espírito feliz. E o que seria isso? Vamos ver adiante. O que é um espírito ser feliz? Terceira reflexão. Nós temos aqui várias pessoas. Aqui nós estamos vendo uma pessoa em pé lá no planeta Terra. Vivemos em um mundo repleto de pessoas. Já pararam para pensar que existe uma razão para isso? Entendemos essa pergunta? Nós vivemos num mundo com 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas. Tem que ter um motivo para isso. Nós temos que aprender a viver em sociedade. Viver em sociedade é uma lei de Deus. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então, só o convívio com outras pessoas que nós poderemos amar ao próximo. Se eu viver enclausurado num lugar só, eu não vou conseguir amar a ninguém, nem a mim. Nem a mim. Uma das leis de Deus chama-se Lei da Sociedade. Para nossa evolução moral, devemos praticar essa lei. Logo, só seremos realmente felizes quando aprendermos a conviver e a nos amarmos como irmãos. Amarmos o outro, não só a sua família. Isso amarra a todos que estão ao nosso redor. Vamos dizer, como a irmã Celina nos pediu, isso é trabalhoso. Amar alguém que é o nosso inimigo, aquele que me dirige ofensas, é muito trabalhoso, mas é algo que nós temos que perseguir, porque os espíritos evoluídos, nós acabamos de estudar ali dentro, os espíritos evoluídos não sentem aquilo que a gente sente chamado ofensa. Eles não se sentem ofendidos, porque nós, para eles, somos ainda crianças. Nós
ainda somos criança para os espíritos superiores. Eles já passaram por essa fase, eles já vivem uma felicidade. E quem vive a felicidade plena, quem é espírito puro, ele não está lá no céu, vamos falar entre aspas, de asas e tocando harpa. Ele não está fazendo isso. Ele está fazendo o quê? Ele está trabalhando para nos ajudar. Eles estão nos intuindo, tentando nos mostrar qual é o caminho da felicidade. Passar ensinamentos. Passar ensinamentos. Perfeito. Olha ali, ó. Felicidade, ser coletivo. Viver em coletividade. Há pessoas que, do fato de os animais, ao cabo de certo tempo, abandonarem suas crias, deduzem não serem os laços de família entre os homens, mais do que resultado dos costumes sociais e não efeito de uma lei da natureza. O que devemos pensar a esse respeito? Olha só, o que Kardec está dizendo? Ele está fazendo um paralelo entre os homens e os animais, porque a gente vê que os animais têm os seus filhotes e à medida que os filhotes vão crescendo, eles são abandonados para seguir a vida dele. Então Kardec está dizendo assim, olha, os animais fazem isso. Não seria isso normal? Isso negócio de filho ser criado, ficar conosco, o apego da família por 20, 25 anos, não seria um costume e não uma lei da natureza? É isso que Kardec fazendo esse paralelo. E olha o que os espíritos responderam. Diverso dos animais é o destino do homem. Por que então querem identificá-lo como estes? Há no homem alguma coisa a mais. Além das necessidades físicas, há a necessidade de progredir. Os laços sociais são necessários ao progresso e os de família mais apertados ainda. Quis Deus que, por essa forma, os homens aprendessem a amar-se como irmãos. Então, os animais só têm instinto. Nós temos inteligência. Nós temos raciocínio. Consciências. Perfeito. E aí, o interessante é isso aqui, ó. Os laços sociais são necessários ao progresso. E os de família mais apertados. A felicidade começa dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Vamos mostrar agora o que disse o Papa Francisco. Família é um grupo de pessoas cheias de defeitos, que Deus reúne para que convivam com as diferenças e desenvolvam a tolerância, a benevolência, a caridade, o perdão, o respeito, a gratidão, a paciência, direito e dever. Limites, enfim, que aprendam a amar, fazendo aos outros o que quer que o outro lhe faça, sem exigir deles a perfeição que ainda não temos. Nós não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Entendemos isso? Entendemos isso? Primeiro, exigir aos outros aquilo que nós não somos. Nós não somos perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós estaríamos lá, como no slide anterior, intuindo os que estão aqui. Nós não somos perfeitos. Nós ainda estamos na nossa infância. Então nós estamos na mesma família para aprendermos a amar-nos uns aos outros, começando a felicidade dentro da própria família. Não nascemos onde merecemos, mas onde necessitamos evoluir. Então, se eu faço lá em cima um trato, olha, eu vou reencarnar, ela vai ser minha filha de Amanda, Ana Clara vai ser minha neta, Marco Aurélio vai ser meu neto. Nós fizemos esse trato lá em cima. Por que nós fizemos esse trato lá em cima? Cada um traz o seu problema.
Cada um traz o seu problema. Cabe a mim, cabe a ela, ajudar aqueles que estão com problema dentro da mesma família. Fazer nascer ali colocar ali uma semente que brotará uma árvore da felicidade dentro da nossa própria família. Isso foi dito pelo Papa Francisco. Agora, vamos ver o que disse Joana de Ângeles no livro SOS Família. Família é um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados em compromisso inadiável para a reparação, graças à contingência reencarnatória. Entendemos isso? Eles estão dizendo, basicamente, um católico e um espírita, dizendo basicamente a mesma coisa. É um grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados e em compromisso inadiável. Inadiável. Não pode deixar para amanhã. Tem que ser agora. Senão, lembra daquele slide? Que a vida continua? Vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Então é um compromisso inadiável. E quem faz esse compromisso é graças à contingência reencarnatória, porque nós estamos lá como espíritos, já vivemos aqui antes, falhamos, provavelmente falhamos, dentro da mesma família ou em famílias bastante parecidas, próximas, falhamos, voltamos e fizemos um contrato. Vamos agora acertar. Inadiável para a reparação. Aquilo lá não é uma pergunta. A felicidade habita dentro de nós. Deus, quando nos criou simples e ignorantes como espíritos, Ele colocou todas as nossas leis dentro da nossa consciência. Está tudo aqui. Nós é que desvirtuamos o caminho desta felicidade. Deus fez a parte dele. A grande parte foi feita por Deus, colocar tudo isso dentro de nós. Eu tenho tudo isso, eu tenho todo o caminho para ser feliz. Eu é que desvirtuo desse caminho. A infelicidade, como muitos acham, porque Deus fez isso comigo. Não, porque você está fazendo isso com você. É você que está fazendo. Pare, reflita e veja se não é verdade. Se alguma coisa não foi acontecer, aconteceu para que isso esteja acontecendo com você. Preciso é ser feliz. Todos concordam com aquilo lá com o recado do Chico. Eu preciso ser feliz. Buscar viver feliz é um dever. Vamos continuar. Mas para ser feliz é bom saber viver. Estamos entendendo o verso? Preciso ser feliz. Buscar viver feliz é um dever. Mas para ser feliz é bom saber viver. Senão não vai ser feliz, tem que saber. Tem que estar dentro das leis de Deus. O bem que se procura é o bem que também devemos fazer. Se eu estou procurando ser feliz, eu tenho que fazer alguém também feliz. Por isso, ser feliz é ser feliz por todo o bem fazer. Madre Teresa de Calcutá dizia: fazer a caridade é eternizar a felicidade. Eternizar a felicidade. Fazer caridade é eternizar a felicidade. Vamos para a quarta reflexão. Aqui já estamos começando a ser felizinhos, está vendo? Já estamos começando. Outra coisa que não é pergunta. Então, a felicidade é semente. Você quer realmente ser feliz? Comece plantando a semente da felicidade no seu próximo. Vendo? Para ser feliz, eu tenho que plantar a felicidade no meu próximo.
Regue com muito carinho a partir da convivência mútua. Tá vendo? Olha aqui, é igual uma planta, né? Você planta aquela semente, para aquela semente crescer, você tem que regar aquela semente, isso é felicidade. Adube com os seus melhores sentimentos. Quais são os nossos melhores sentimentos? São aqueles que a gente vem aprendendo nessa existência. É aqueles que nós falamos aqui em toda a reunião. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É deixar de lado, muitas vezes, as coisas materiais para botar para frente os bens espirituais. Quando você menos esperar, uma árvore nascerá no outro, distribuindo frutos de felicidade ao seu redor. Entendemos isso? À medida que eu planto, rego, adubo, cresce uma árvore no nosso irmão e essa árvore vai gerar outras árvores através da plantação da semente, de regar, da adubagem. É que nem a luz, vai se espalhando. Por isso é que eu não posso ficar enclausurado. Eu tenho que, para começar a ser feliz, fazer alguém ser feliz. Olha só o que Madre Teresa de Calcutá falou. Deus não perguntará quantas coisas boas você fez na vida, e sim quanto amor você colocou naquilo que fez. Olha que coisa forte, olha que coisa forte. Deus não vai perguntar que coisas boas você fez na vida. Ivo, como não vai perguntar? As coisas boas não contam? Claro que contam. Claro que elas contam. Você vai ganhar um bônus hora pelas coisas boas que você fez. Mas quando você fez coisas boas, você pode fazer para me livrar daquele cara chato que vem aqui. Eu dou R$2 para ele e ele vai embora. Eu dou um prato de comida a ele e ele vai embora. Quero me livrar dele. Agora, quando você dá o prato de comida e os ingredientes do prato contêm amor, isso conta muito mais. A comida fica mais gostosa, não é, Fátima? Não fica mais gostosa a comida da caravana? Fica mais gostosa. Aquela panela para 120 pessoas, que é uma dificuldade enorme de fazer aquilo, a comida sai gostosa, porque aquelas pessoas que estão ali dentro daquela cozinha, preparando aquele alimento, que estão ali intuídas pelos bons espíritos, que só tem amor. Então aquela comida é preparada com o principal ingrediente chamado amor. E aí nós vamos para a rua e vejo um necessitado abrir a comida e dizer assim: frango, quanto tempo eu não como isso? Moço, está muito gostoso. Está muito gostoso. Aquilo a gente viu lá no início, para ele aquilo é uma felicidade, para nós pode ser uma coisa banal, mas felicidade depende de cada criatura, das faces de cada criatura. Olha o que Bezerra de Menezes falou, que a felicidade se imprime nos corações. A felicidade existe como decorrência do bem que fazemos, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos para atapetar o caminho estreito que um dia percorreremos. Estrada estreita que um dia percorremos. Para chegar à felicidade plena, relativa, é uma estrada pequena, estreita. Então, o que eu tenho que fazer? Enxugar lágrimas, amar o próximo, enxugar as lágrimas, falar, porque muitas vezes a gente não tem, mas aquele nosso irmão, ele só está precisando de alguém que o ouça, alguém que ouça ele. Aquelas pessoas de rua, às vezes elas ficam o dia inteiro sem dar uma palavra, e aí você chega para ela, oferece um prato de comida, ela te agradece,
e fala assim, podemos fazer uma oração? Acontece várias vezes. Então, essa felicidade, das lágrimas que enxugamos, das palavras que semeamos, não é só dar o bem material. Aquilo ali é importantíssimo. Não tem nada de matéria. André Luiz nos diz o quê, Marco Aurélio? A sua vida será sempre o que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Mas o que isso tem a ver com felicidade? De novo, Marco Aurélio? De novo? Olha só, tem tudo a ver com felicidade, de novo. Por quê? Qualquer mudança real em seus caminhos, virá unicamente das mudanças do nosso pensamento. E o que é mudar o pensamento que nós falamos aqui? É você deixar de lado o orgulho, a vaidade, o egoísmo, a prepotência. Isso é mudança dos pensamentos. Mudar para quê? Mudar para a caridade. Fora da caridade não há salvação. Mudar para enxugar uma lágrima, para se fazer, para poder ouvir. Isso é mudar os pensamentos. E mudança desses pensamentos vai nos levar a ser felizes. Então isso tudo tem a ver com felicidade. Nós temos que mudar a nossa sintonia. Nós temos que mudar a nossa sintonia. Nós temos que pensar com o alto. Quinta reflexão. Já estou feliz, olha lá. Já estou feliz. É possível? A felicidade é possível? Agora é uma pergunta. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, o que vimos anteriormente com André Luiz. Mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Sim, o homem poderá conseguir uma felicidade relativa. Nós dissemos aqui, a Terra está passando de provas e expiações para a regeneração. O que acontece? Se nós continuarmos a sintonizar aqui embaixo, nós não vamos mais poder reencarnar na Terra, porque a Terra vai passar para a regeneração, vai passar, independente do Ivo, do Marco Aurélio, a Terra não vai ficar sentada de braços cruzados, esperando o Ivo melhorar, esperando outro qualquer de nós melhorar, ela vai passar. E o que vai acontecer conosco? Nós vamos encarnar em outro mundo, para podermos também ajudar lá, já que nós atingimos aqui um determinado conhecimento. O homem é quase sempre obreiro da sua própria infelicidade. Praticando a lei de Deus, a muitos males se forrará e proporcionará a si mesmo felicidade, tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Entendemos isso? Olha só, à medida que eu mudo meus pensamentos, eu estou deixando para trás a minha existência grosseira. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos melhorando. E quanto mais eu fizer isso, mais eu vou ser feliz dentro do planeta Terra. Alguém aqui pode dizer que Chico Xavier não foi na existência dele um espírito feliz? Todos aqui conhecemos a obra do Chico, certo? Todos conhecem as obras do Chico? Todos? Chico só ajudou na vida dele. Algum aqui podemos dizer que Madre Teresa de Calcutá e Irmão Dulce não foram espíritos felizes quando passaram pela Terra? Claro que foram. E eles não tinham dinheiro, eles não tinham carro, eles não tinham casa bonita, eles não tinham nada, e foram felizes, porque eles praticaram aquilo que Deus nos ensinou.
Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. A felicidade depende de nós. Aquele que se esforça seriamente por melhorar, assegura para si a felicidade já nesta vida. Viu? Nós temos que melhorar, nós temos que nos transformar, mudar os nossos pensamentos e aí começaremos a ser felizes. Allan Kardec também disse isso. Deixar de ser banal, Isso, fútil. e também. A felicidade é deste mundo. Não estamos mais fazendo pergunta. A felicidade é. Olha a figura. Precisamos acreditar nessa verdade e transmitir às futuras gerações essa certeza de que a felicidade está na Terra. Futuras gerações. Eu tenho que mostrar a futuras gerações as coisas boas que acontecem na Terra, não só as coisas ruins, porque são só noticiados coisas ruins. A mídia só fala de coisas ruins. Nós temos que mostrar às gerações futuras fazendo o bem, é trazer as gerações futuras para a evangelização, é trazer as gerações futuras para ver aqui o primeiro sábado do mês da distribuição, aquelas pessoas aqui. Isso é dar o exemplo. Parte de nossa felicidade futura está em preparar os corações mais jovens para a grande transformação do nosso planeta. Transformação de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Nós temos que preparar e dizer para os jovens que isso vai acontecer e que eles estão aqui hoje encarnados para ajudar aqueles que ainda não entenderam a fazer isso, a mudar os seus pensamentos. A Fátima, na reunião aqui antes, falou um negócio que eu ainda não tinha pensado. Hoje, o Marco Aurélio, pela primeira vez, ele participou aqui do estudo. Participando mesmo, não entrou muito e saiu calado, não. Ele falou. E aí ela disse, você, quando tinha da idade dele, fazia isso? Eu fiquei assim com cara de tacho. Claro que não. Nunca eu estaria sentado numa reunião espírita. Participando. E eu falei que quero fazer Por isso que a Fátima disse, ele pode ser um espírito mais velho do que eu. Pode agora ele veio como meu neto, mas quantas vezes ele já reencarnou? Não sei. Quantas vezes ele já reencarnou? Não sei. Ele pode ser mais evoluído do que eu. Não tem problema nenhum. E está aqui para me ensinar. E vai ensinar aos outros. Vai ensinar aos outros com o exemplo que ele está dando. 12 anos está numa reunião espírita. Vai participar da nossa evangelização. Através da educação e do exemplo é que conseguiremos transformar o nosso mundo em um mundo melhor e mais feliz de se viver. É isso aí, acabamos de falar, através do nosso exemplo. E que exemplo seria esse? Isso que nós falamos aqui. O exemplo seria acreditarmos que existe um mundo melhor, que existem coisas muito boas, não sendo feitas aqui no Grupo Fraterno Francisco de Assis. Existem coisas boas sendo feitas lá no outro Francisco de Assis, no Nazareno, das igrejas. No resto do mundo existem coisas boas sendo feitas. Não é só guerra. Como a mídia sempre diz. Não é só apontar assim, ó. Você está sempre errado aí, ó. Não é isso. Não é só ver o erro dos alheios. Vamos à sexta e última reflexão. O bolo da felicidade. Já somos felizes, hein? Vamos repassar a receita. A felicidade é um estado de espírito. Porém, como instalá-lo internamente é que tem sido o grande problema. A nossa transformação que é o grande problema. As receitas para isso são muitas e certamente eficazes. Porém, cada pessoa merece uma receita própria, uma estratégia e um percurso próprio. A sua, talvez ninguém, nem você mesmo, tenha descoberto. A receita para você é sua e esse é seu desafio. Vimos isso? Cada um tem uma receita.
Talvez eu não tenha descoberto ainda qual é a minha receita. E este é o meu desafio, descobrir qual é a receita. Qual é a receita que me vai fazer feliz? O que você está vendo, Marco Aurélio? Eu estou vendo uma pessoa se olhando seu reflexo no espelho. Durante muitos anos, esperei encontrar alguém que me compreenda, alguém que me aceite como sou, capaz de me oferecer felicidade apesar das duras provas. Apenas ontem descobri que esse mágico alguém é o rosto que vi no espelho. Eu vou me fazer feliz, eu vou me fazer feliz. Eu tenho que descobrir a minha receita. Não é outra pessoa que não é outra pessoa, sou eu. Você... O que Gandhi disse? Oxi. Voltou. Já parou. Não existe um caminho para a felicidade. A felicidade é o caminho. Aquilo que nós falamos é estreita, mas ela é o caminho. Nós é que saímos desse caminho, mas ela é o caminho. A felicidade não vem pronta. Você é quem faz ela. Eu não posso chegar. Tem uma feira ali. Moço, me dá 1 quilo de felicidade. Oh, não existe. Vou na farmácia, me dá um vidrinho de felicidade. Não existe. A felicidade não vem pronta. Eu construo a felicidade. Chegamos. Vamos repassar para vocês agora a receita do bolo da felicidade. Bolo da felicidade. Ingredientes. 1 xícara de amizade, 2 xícaras cheias de compreensão, 1 xícara de paciência, 1 xícara de humildade, 1 copo grande transbordando de alegria, 1 pitada de bom humor, 1 colher de fermento de personalidade cristã e 200 xícaras de tolerância. Vamos dar todo mundo? Calda de cobertura. E a calda? O que é a calda de cobertura? Qual é a calda de cobertura? Amor. Amor. A calda de cobertura tinha que ser o amor. Então vamos preparar o bolo da felicidade. Coloque a tolerância no coração e meça as palavras cuidadosamente. Cuide para suas palavras sejam melhores que o seu silêncio. Tenham isso sempre na cabeça. Cuide, certifique-se que suas palavras sejam sempre melhores do que o seu pensamento. Acrescente a compreensão, a humildade e a paciência, misturando tudo com muito jeito. Use fogo brando, nunca ferva. Nunca. Vai ter história de raiva. Tempere com alegria e bom humor e a personalidade cristã. Sirva porções generosas, sempre com muito amor. Não deixe esfriar. A temperatura ideal é a do coração. Esta receita nunca falha. Se alguém não gostar, é porque está com um paladar ruim e precisa consultar com urgência um médico chamado... Como é o nome do médico? Jesus Cristo. O pessoal está afiado, o pessoal está afiado. Já perceberam tudo antes da gente mostrar o estudo. Para encerrar, nós vamos ler uma página. Esta página, se eu gaguejar, vocês me perdoem. Olá, eu me chamo Felicidade. Sou casada com o tempo. Ele é responsável pela solução de todos os problemas. Ele constrói corações. Ele cura machucados. Ele vence a tristeza. Juntos, eu e o tempo, tivemos 3 filhos.
a amizade, a sabedoria e o amor. A amizade é a filha mais velha, uma menina linda, sincera, alegre. A amizade brilha como o sol. A amizade une as pessoas, pretendendo nunca ferir, sempre consolar. A do meio é a sabedoria. A sabedoria culta, íntegra, sempre foi mais apegada ao Pai, o tempo. A sabedoria e o tempo andam sempre juntos. O caçula é o amor. Como esse me dá trabalho. É teimoso, às vezes só quer morar em um lugar. E eu vivo dizendo, amor, você foi feito para morar nos corações, não em apenas um só. O amor é complexo, mas lindo, muito lindo. Quando ele começa a fazer estragos, eu chamo logo o pai dele, o tempo. E aí o tempo vem fechando todas as feridas que o amor abriu. E tudo no final sempre dá certo. Se ainda não deu certo, é porque ainda não chegou o final. Por isso, acredite sempre na família. Acredite no tempo, acredite na amizade, acredite na sabedoria e acredite no amor. E aí, quem sabe a felicidade, bata a sua porta. Muita paz para vocês. Obrigado a todos. Eu não vou passar os avisos de hoje, eu só queria enaltecer uma coisa. A cada tempo existe uma nova onda de pessoas chegando à nossa casa. Então é importante que a gente relembre que as reuniões públicas são de fundamental importância nas nossas vidas como terapia educativa, mas o Evangelho no lar é muito importante. Aqueles que ainda não fazem, tiverem interesse em fazer, venham até nós, peçam desculpa que a gente possa orientar a maneira correta de se fazer o estudo do Evangelho no lar. É fundamental. O Igor falou no início do trabalho que a felicidade começa em nós, começa dentro do nosso lar. Então, se a gente implanta o Evangelho, se a gente implanta Jesus dentro do nosso lar, essa felicidade era um pouco, ok? Vou passar o microfone para o nosso irmão Wagner para fazer o encerramento.